Vamos continuar falando do recurso humano, que é atleta e treinadores. O fomento à prática do esporte no contexto escolar, respeitando a educação escolar, que engloba outros conteúdos para além do esporte e não se associa ao EAR, e fora da escola, é um dos principais pontos para o bom desenvolvimento do esporte de base e participação, além, claro, dos clubes, terceiro setor e prefeituras. Nas escolas, os principais problemas encontrados são os relacionados ao turno de funcionamento. A maioria das escolas não funcionam nos 3 turnos, dificultando a utilização dos espaços, além de muitas não terem instalações para diversas modalidades. Há de se fazer destaque para a existência de alguns programas ligados ao Ministério dos Esportes e que trabalham o esporte de base. Entretanto, é preciso ver em quais localidades estes programas estão. A maioria se encontra na região sul e sudeste, onde já há recursos. Outro ponto a se destacar são os jogos escolares. Essas competições estão ligadas à seletividade, migração de crianças de uma escola para outra, principalmente para aquelas motivadas pelo resultado e o formato de competição que contribui limitadamente para o desenvolvimento da criança e do atleta em longo prazo. Observa-se ainda competições pontuais e concentradas, o que dificulta o desenvolvimento do atleta, já que elas contribuem para o desenvolvimento humano da criança e do jovem, desde que pedagogicamente abordadas. Os clubes são espaços tradicionais para o EAR, mas não são apenas os clubes que estão trabalhando o esporte de alto rendimento. Há diversas ONGs, ONGs, que hoje em dia trabalham o EAR, além de escolas privadas, condomínios, academias e o Sistema S, que envolve SESI, SENAI, SESC, dentre outros. Um aspecto importante do Brasil é a manutenção dessas crianças e jovens no esporte, elemento fundamental em processo de formação de atletas de EAR em longo prazo. O ideal e desejável é uma primeira etapa de formação e iniciação generalizada, para depois o jovem se identificar e ser encaminhado para o processo de treinamento. O TCU, Tribunal de Contas da União, em 2010, em relatórios operacionais sobre esporte de alto rendimento e o sistema esportivo no Brasil, identificou que, para o Brasil ser um país olimpicamente forte, é necessário investir na detecção, formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atletas. Mas uma base ampla de jovens envolvidos com o esporte pode ou não estar associado com a quantidade de resultados do EAR. Em qualquer caso, informação, orientação, suporte e apoio financeiro são essenciais para o desenvolvimento dos potenciais esportivos dos jovens. O levantamento SPLIS evidenciou a ausência de programas das federações esportivas para desenvolvimento de talentos esportivos. Normalmente, crianças e jovens sem apoio de diversas naturezas, principalmente o financeiro, não conseguem dar continuidade ao processo de desenvolvimento no esporte. Conclui-se que recai sobre clubes, associações e entidades municipais a responsabilidade de formar jovens atletas. A maioria dos atletas revelam a dificuldade de ser atleta e estudante, com 45% dizendo ter recebido algum tratamento especial no ensino fundamental e médio e 33% o tiveram no superior. Há também uma pouca preocupação com o desenvolvimento geral de crianças e adolescentes considerados talentosos, nem com o pós-carreira, visto que a profissão de atleta é curta. No Brasil, é nítido que o futebol é a modalidade mais popular. Mesmo assim, a realidade do atleta é muito difícil. Condições financeiras baixas, 84% recebem menos de R$1.000 por mês. Alojamentos em condições muitas vezes ruins ou mesmo precárias. E afastamento de outras possibilidades educacionais na busca do profissionalismo, inclusive da escola. Sobre a escolaridade, diversos fatores estão associados à descontinuidade, que vão desde a origem carente com menor estímulo aos estudos de muitos dos garotos que buscam essa carreira, até o formato ruim e a despreocupação dos clubes com a educação formal de seus jovens atletas que vislumbram o EAR. O grande volume de treinos a que são submetidos os jovens acarretam 2 problemas. 1. Provoca a especialização precoce e seus efeitos indesejados. E 2. Despreocupação com o desenvolvimento do atleta, tanto esportivamente quanto escolar. No Brasil, há um trabalho intenso no que tange à exportação de jovens atletas. Esse processo de trabalho inicia-se em torno dos 12 anos de idade. Isso é mais um agravante para o afastamento escolar, com a obsessão pela carreira, desinteresse pelos estudos ou cansaço que dificultam o aproveitamento das aulas na escola. O futebol é um grande exportador de serviço, chegando a representar cerca de 40% desse total. Isso faz com que haja uma descrença em outras possibilidades de ascensão social, incluindo a escola, mesmo a maioria do futebol ganhando pouco, e os problemas que podem gerar uma exportação precoce.
No Brasil, por causa de sua grande extensão territorial, a desigualdade entre regiões, estados e cidades e a desconexão das agências promotoras do esporte agravam o problema de desenvolvimento de talentos esportivos. Durante a carreira, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de incentivo no EAR, e o critério de distribuição considera o desempenho esportivo dos atletas. Um dado importante sobre essas bolsas é que a maior parte é dado a atletas com resultados já conquistados. Ficando a lacuna de como fomentar o atleta ainda em formação. Tal fator é impeditivo para a continuidade de muitas carreiras. Além disso, a bolsa é por um período curto, gerando um problema de descontinuidade. Mas, mesmo pouco, a bolsa acaba sendo importante, principalmente em um país onde a maioria ganha menos de 5 salários mínimos. No Brasil, é muito precário o serviço multidisciplinar que é dado ao atleta de alto rendimento. Falta apoio da ciência do esporte, da medicina do esporte, psicologia, biomecânica, etc., como relatam os próprios atletas. Quanto ao pós-carreira, a maioria considera o apoio insuficiente e a perspectiva para uma carreira depois de ser atleta de alto rendimento é algo muito preocupante. O Brasil apresentou o Instituto Brasil Olímpico, mas que teve um alcance baixíssimo até 2015, atendendo pouquíssimos atletas e aqueles que conquistaram relevantes resultados no EAR, sem trabalho efetivo no âmbito estadual e municipal. Já o sistema de formação e certificação de treinadores são apontados como elementos importantes. No Brasil, o treinador esportivo está regulamentado como profissão, devendo ser graduado em educação física para atuar, à exceção do futebol. Entretanto, especificamente no EAR, parece ser insuficiente a oferta de treinadores no mais alto nível no país, precisando vir muitos técnicos estrangeiros. Outro fator importante é a praticamente ausência das mulheres na função de treinadoras. Os currículos de educação física são suficientes para formar o treinador de participação, mas insuficientes para a formação de treinadores de EAR. Dessa forma, a sugestão é associar um programa de formação inicial, universidade, com o desenvolvimento do treinador ao longo de sua carreira na modalidade, em formações fomentadas e promovidas pelas federações das modalidades. A respeito da educação do treinador, há poucos cursos para a formação, além de serem fundamentados em conteúdos profissionais, subaproveitando o conhecimento prévio e empírico desses treinadores. Sobre pesquisas científicas, há pouco produzido, mesmo sabendo que o treinador é agente-chave na formação do atleta. Aqui está uma figura que mostra a estrutura para a educação do treinador no Brasil. Tem o Ministério da Educação, Universidade Pública, Privada, e do outro lado, Comitê Olímpico do Brasil. Até lá, o esporte, aptidão física, lazer, e o esporte, formação e esporte performance. De um lado, a formação de base do treinador, do outro, a formação continuada do treinador. Ok? Resumindo, o Brasil aparece entre os grandes investidores do esporte de alto rendimento, mas não há plano claro ou liderança na coordenação das ações de gestão desse esporte. O Brasil tem como pontos fortes o suporte financeiro e participação em competições nacionais e internacionais, mas deficiências em estrutura e instalações esportivas, desenvolvimento de atletas e treinadores e gerência de carreira e pós-carreira. Então vamos para o terceiro tempo do atleta de alto rendimento e das perspectivas para o desenvolvimento humano. O esporte tem grande capacidade de adaptação e por isso mantém destaque na sociedade contemporânea, sendo um fenômeno de massa que pode gerar problemas sociais importantes, violência, corrupção, exploração infantil, dentre outros. Entretanto, também pode ser um elemento de integração de pessoas de diferentes classes econômicas, gêneros, idades e capacidades físicas. Em geral, o esporte pode contribuir com o desenvolvimento do indivíduo, auxiliando na formação do cidadão e no aprimoramento de fatores relacionados ao bem-estar do praticante. O esporte de alto rendimento pode estimular a busca pelo seu melhor, a superação, desafiar-se e, em termos coletivos, pode valorizar o trabalho em equipe, a busca por metas comuns, dentre outros. A aproximação e o distanciamento do esporte tem muito a ver com esses fatores, pois, se bem trabalhados, eles mantêm o praticante ativo até a vida adulta, mas, se assim não for, ele afasta o praticante na vida adulta. O cuidado que se tem com o atleta na formação deve continuar com o atleta adulto. A carreira do atleta passa por diversas etapas ao longo de sua trajetória e estão relacionadas à formação, especialização e performance esportiva. Atualmente, estuda-se o atleta de forma mais ampla, para além dos treinos, coletando dados qualitativos de pessoas no contexto esportivo. Normalmente, incluem 8 elementos na investigação: treinamento, intervenção do treinador,
suporte familiar, prazer, recuperação, idade, atributos e qualidades psicológicas e habilidades inatas. Mas as investigações são complexas, pois envolvem diversos fatores que influenciam a vida do atleta. Podemos considerar o contexto específico de treino, ganho de experiência com a prática ou aspectos estruturais que envolvem estrutura de treino e alimentação, apoio financeiro, além da relação com o treinador e a família e a relação com os companheiros de equipe e treino. Os momentos de crise podem se tornar barreiras para a continuidade no esporte ou serem fundamentais para o desenvolvimento do atleta. Existem dois momentos de transição esportiva. Um é a passagem da fase de iniciação para o início da especialização. Aqui há um aumento das exigências, principalmente técnico-táticas. Além disso, é preciso estabelecer um ambiente favorável onde ele se sinta apoiado, tanto no sucesso quanto no fracasso, aprendendo a avaliar e a conviver com esses momentos. É importante também auxiliar o atleta para equilibrar a carreira esportiva com outras relações e outros ambientes de vida, seja escola, amigos ou relacionamento. Evita-se assim a coisificação do atleta, lembrando que ele é um ser humano em desenvolvimento. E 2. Transição do ápice para o fim da carreira. Essa passagem normalmente gera grande crise, e essa crise é de desenvolvimento humano. É preciso preparar o atleta para o pós-carreira, preparando-o para continuar exercendo trabalhos no próprio esporte ou em outras carreiras profissionais. O desenvolvimento de competências que conduzem à excelência no esporte se dá na interação dos aspectos biológicos, psicológicos e sociológicos. As influências podem ser primárias, que estão relacionadas ao desempenho, fatores genéticos, psicológicos, etc., ou secundárias, que englobam fatores socioculturais, recursos institucionais, família, maturidade esportiva, dentre outros. O esporte engloba variáveis pessoais e sociais que interagem de forma única para fomentar o desenvolvimento. Estudos indicam a influência significativa de distintas variáveis pessoais, de relacionamento e do ambiente que interagem, influenciando na participação, no desempenho e desenvolvimento pessoal ao longo do tempo. Para um melhor desenvolvimento humano via EAR, há 3 importantes elementos dinâmicos. 1. Envolvimento pessoal nas atividades, motivação para a prática de esportes, que pode ser intrínseco, desejo de vencer, superar-se, etc., ou extrínseco, prêmio, salário, fama, etc. 2. Qualidade das relações, apoio dos pares e treinador, contribuindo para o desenvolvimento global do atleta, tais como competência, confiança, conexão e o caráter em contextos específicos. Os treinadores precisam ter uma postura menos diretiva e mais empática. Para isso, é preciso cuidar e preocupar-se com o atleta, incluí-los na tomada de decisão, promover interação e debate, conhecer os seus sentimentos individuais e as suas perspectivas. E 3. O contexto. Espaço de treino, entorno e condições que circundam o atleta. Aqui envolve a relação do atleta com a escola, por exemplo. Então, destes 3 elementos dinâmicos, nós podemos colocar, primeiro, o atleta, as características que envolvem o próprio atleta, condições pessoais dele, motivação para a prática, que pode ser intrínseca, de desenvolver-se, de superar-se, e extrínseca, de dinheiro, fama, dentre outros. Daí sai dessa centralização no atleta e amplia um pouco mais para as pessoas que estão no entorno dele, treinadores, amigos, familiares. E o outro elemento amplia, engloba as pessoas em volta do atleta e o próprio atleta, que são as instalações, as estruturas e a relação dele com esse ambiente que o circunda, ok? O propósito e o engajamento de atletas aumentam quando ele faz as escolhas, portanto, é necessário voltar a atenção para o atleta. Então, concluindo, 4. Prorrogação, encerrando o jogo. Ao longo das últimas décadas, houve um avanço na compreensão do esporte fenômeno, na observação dos seus significados e na percepção ampliada de seu potencial social e educacional. Entretanto, os limites destacados aqui reforçam a necessidade de ampliar a investigação e a intervenção e de futuras direções, potencializando os atributos pessoais, desenhando melhores ambientes e investindo em relações humanas capazes de fomentar o desejado desenvolvimento humano. Ótimo, este foi o resumo do texto Atividades Físicas e Esportivas, Desenvolvimento Humano e Esportes de Alto Rendimento, de Larissa Rafaela Galati. Muito bom? Valeu! Até o próximo estudo!